Meus irmãos, que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida e a sua casa hoje e para todo sempre, no poderoso nome do Senhor Jesus. Sabemos que o perdão de Deus, ele é real sobre a nossa vida e que o perdão de Deus também ele é instantâneo. Não importa aquilo que nós tenhamos feito de errado, a partir do momento em que nos aproximamos dele, como disse Davi no Salmo 51, com o coração contrito e quebrantado, com toda certeza Deus não desprezará. Porém, esse perdão que nós recebemos do Senhor, naquele momento em que estamos verdadeiros diante dele e arrependidos, lhe pedindo essa misericórdia, é possível perder este perdão? Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Fique comigo por uns minutinhos neste breve e abençoado estudo da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Vou estar lendo para vocês, a partir do versículo 23, a parábola do credor incompassivo. Vamos lá, irmãos, será a bênção de Deus sobre a nossa vida. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 até o 35, nos diz assim, a parábola narrada pelo Senhor Jesus. Por isso, o reino dos céus, Jesus começa dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então vemos que o rei resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo o servo como pagar a dívida, ordenou o rei que ele fosse vendido, juntamente com a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, e que a sua dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou ao rei: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então o servo pediu misericórdia, o rei perdoou toda a sua dívida e o mandou embora para a sua família. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, preste atenção, irmãos, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que a dívida fosse paga. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que toda a dívida fosse paga. E o versículo 35, o Senhor Jesus termina dizendo assim: assim também, meu Pai Celeste, preste atenção, irmãos, vou repetir. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, que coisa gloriosa esta parábola do credor incompassivo. O Senhor Jesus nos demonstra o perdão instantâneo de Deus sobre a vida daquele que com o coração contrito e quebrantado se aproxima de Deus, lhe pedindo perdão pelas dívidas, pelas atitudes erradas que cometeu, e vemos Deus perdoar.
Mas nós vemos também, no versículo 35 desse capítulo 18 de Mateus, o fechamento desta parábola. Aquele homem não perdoou ao seu conservo, assim como o rei, o seu senhor, lhe havia perdoado. E Jesus termina dizendo que se nós não perdoarmos aos homens as nossas ofensas, Deus retira da nossa vida aquele perdão que ele nos concedeu. Cuidado, irmãos, cuidado. Nós vemos também no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no modelo de oração que Jesus nos ensinou, conhecido como a oração dominical. O Senhor Jesus nos diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 14, quando ele está terminando de nos ensinar esse modelo de oração, ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha só, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E no versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vos perdoará as vossas ofensas o Pai Celeste. Irmãos, isso é sério demais. Em toda essa minha trajetória de vida cristã, eu já vi inúmeros irmãos dizerem a mim que é fácil falar sobre perdão, é fácil dizer que eu tenho que perdoar por eu não ter passado uma situação difícil com determinada pessoa. E eu sempre respondo a mesma coisa a todos que me indagam que é muito difícil. Eu creio que é difícil, mas aqueles que dizem não liberar o perdão por não conseguirem, irmão, está na hora de mudar a atitude e o pensamento da sua vida. Porque se você não liberar o perdão, nós vemos pela palavra do Senhor que você perde o perdão de Deus. Então é possível sim perder o perdão de Deus. E quando isso acontece? Quando você não perdoa aos homens as suas ofensas. Vimos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35, o Senhor Jesus nos falando isso. Que o nosso Pai Celestial nos fará da mesma forma se nós não perdoarmos aquele que nos ofende. Se esta palavra abençoa a sua vida, faz sentido sobre a sua vida, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações no sininho, para que você não perca os próximos vídeos. E você que já é inscrito, se essa palavra abençoou a sua vida, curte, compartilhe, para que possa atingir mais vidas também. E nós, como cristãos, termos em nossa trajetória de vida as atitudes certas em conformidade com a palavra e com a vontade de Deus sobre a nossa vida. Até a próxima, meus irmãos, permitindo o nosso Senhor.